estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Efésios capítulo de número 4, e o versículo nós vamos ler do número 3 até o número 6. Efésios capítulo 4, versículo de 3 a 6. Os irmãos acharam? Acharam? Muito bem. Louvado seja Deus. Então diz assim a palavra de Deus: esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, antes de você se assentar, diga para o teu irmão, ele está em todos, irmão. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção, primeiramente ao versículo 5, que fala a respeito de batismo. E eu sei que você já é batizado, e os que ainda não eram batizados passaram por essa experiência nessa manhã. Eu acredito que não ficou ninguém para trás. Eu acredito que a gente esteja preparado aí para a gente poder, então, estar fechando esse ano de 2025 com a nossa vida espiritual em ordem, a vida espiritual preparada para aquilo que Deus tem como propósito fazer nas nossas vidas. Então, olhando para o versículo de número 5, eu quero que vocês prestem atenção, que fala assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quantos batismos nós podemos batizar? Um batismo, somente um batismo, né? E por que existe somente um batismo, né? Porque a Bíblia, ela traz para nós o ensinamento, e esse ensinamento, ele é chamado de doutrina, né? Todo ensinamento bíblico é chamado de doutrina. Então, há uma doutrina do batismo, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem a experiência de um batismo que não é bíblico. E ela, às vezes, ela fala assim, eu fui batizada, mas num batismo diferente. E eu preciso batizar de novo. Ninguém precisa batizar de novo. De novo não se batiza, porque é só um batismo. O que precisa é que a pessoa seja batizada, porque quando ela tem a experiência de receber um batismo fora daquele que a palavra de Deus ensina, então ela não é batizada. Por exemplo, aqueles que são batizados como criança ainda, né? Eles não são batizados, eles são batizados por causa de um ensinamento religioso, baseado naquela instituição religiosa que fez prevalecer aquele batismo que não é bíblico, né? Então, a pessoa, ela não vai batizar de novo, né? Ela precisa ser batizada. E existe diversos batismos por esse mundo afora, né? Nas igrejas espalhadas por esse mundo, existem diversos batismos que não são bíblicos, né? Então, todos nós precisamos observar isto, né? Aqueles que foram batizados quando criança, precisam receber o batismo bíblico. Se você recebeu um batismo diferente daquele que está escrito na palavra, e qual é o batismo que está escrito na palavra? O batismo que nos dá uma perfeita, não é mais ou menos, é uma perfeita referência, é o batismo do Senhor Jesus, que nós vamos inclusive passar pela leitura aqui daqui a pouco. Mas o batismo do Senhor Jesus é o perfeito, porque se Jesus foi batizado daquela maneira, logo então não existe nada melhor, não existe nada que possa agradar mais a Deus do que a maneira que Jesus foi batizado. Então é por isso que a Bíblia fala que existe só um, né? Ninguém precisa batizar de novo. Agora, quando a pessoa ela recebe o batismo verdadeiro,
Então, ela também precisa ter essa consciência de que ela não vai ter a oportunidade, por exemplo, de batizar de novo. Então, ela já recebeu o batismo, não tem outro batismo para a gente fazer nela, né? Ela já recebeu. Então, a gente precisa agora trabalhar por esse batismo que a gente já tenha recebido. Quantos irmãos aqui são batizados? Levanta a mão assim, olha que benção aí. Então, todos vocês aí são batizados. Então, vocês não podem de forma nenhuma. Por isso que a leitura que nós fizemos, né? Ela começa assim: que diremos, pois, diante destas coisas, né? O que a gente faz agora, depois de ser batizado? Agora, depois de ser batizado, nós vamos então, né, perseverar na nossa fé. Nós vamos então lutar contra o pecado, né? Por quê? Porque através do batismo nós morremos em Cristo, e se morremos em Cristo e Cristo ressuscitou, logo também com Ele ressuscitaremos. Amém, irmãos? Mas eu quero, isso aí eu sei que você já sabe, né? Eu quero abrir um pouco mais a sua mente hoje a respeito de batismo, levar alguns a se aprofundar um pouco mais nessa experiência de batismo, né? Então, para isso, eu vou convidar você, por exemplo, a abrir aí a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo de número 3, no versículo de número 11. Mateus capítulo 3, versículo 11, fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então presta atenção, repita comigo, ó. Eu vos batizo com água. Agora lá no final, repete comigo, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nesse versículo aí, quantos batismos nós temos? Nós temos três batismos aí. 3 batismos. Então, veja, lá em Efésios fala, há um só batismo. Mas, e realmente, há um só batismo. Mas esse um batismo, que para muitos significa o batismo das águas, né? A Bíblia, ela vai muito além disso. Então, há um só batismo, mas não somente só o batismo das águas. Há um só batismo, e esse batismo quer dizer, diga comigo, o batismo das águas, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, só aqui nós já temos 3. Os 3 são um batismo. Então, nós precisamos ter essas 3 experiências. Nós temos, diga comigo, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quantos Deus nós temos? Um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os 3 são um. Então aqui, veja bem, ó, um batismo, mas nós temos a experiência das águas, do Espírito Santo e do batismo com fogo. Agora vai lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de 12 a 13. Marca aí na sua Bíblia, vai ser importante você marcar isso aí na sua Bíblia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13 fala assim: porque assim como o corpo é um, e esse corpo está falando a respeito do quê? Da igreja, tá certo? Então, assim como o corpo é um, assim como a igreja é uma, né? E tem muitos membros, cada um de nós é um membro da igreja, né? E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Amém? Então olha o que fala o versículo aí lá no meio do versículo, ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Outro batismo. Essa é a quarta experiência. Então nós temos um batismo com a experiência, diga, das águas, do Espírito Santo, com fogo e no corpo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Está vendo? Então veja bem, é um só batismo, mas para esse batismo ser completo na sua vida, você tem que experimentar todas essas fases do batismo, essas experiências do batismo. Então a Bíblia fala que o batismo com água, né? O batismo com água que ele foi trazido através de João Batista, né? Olha lá, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 1, fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, né? E ele dizia, aí vai dizer tudo que ele dizia. Aí lá no versículo 5 fala assim, ó: então saíam a ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram com eles, por ele, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, olha como o batismo aqui, ele é algo importantíssimo na nossa vida espiritual. João Batista não fazia propaganda do batismo. Ele não tinha como ficar convidando as pessoas para batizar. Ele era um profeta, e a Bíblia fala que ele estava afastado ali da cidade, ele estava no deserto, né, próximo do Rio Jordão, e veja que mesmo ele sem fazer propaganda, sem ele convidar, as pessoas, né, os fariseus e os saduceus iam até ele, para ele poder fazer. Por isso que ele fez essa pergunta: raça de víboras. Ele está se referindo aos saduceus, ele está se referindo aos fariseus. Raça de víboras, quem vos induziu? Quem falou para vocês? Quem ensinou vocês? Para vocês fugirem da ira vindoura, né? Então ele está fazendo uma pergunta, porque ele falou assim: meu Deus, eu estou aqui no deserto, e esse povo sai da cidade e vem aqui para que eles possam ser batizados, né? Porque ele pregava a mensagem do batismo, a mensagem do arrependimento. Então veja bem, quem que levava esse povo para lá? O Espírito Santo. Todos vocês que foram batizados, por que vocês foram batizados? Porque o Espírito Santo levou vocês ao batismo. Isso não é uma obra humana, isso é uma obra do Espírito Santo. Amém, irmão? Então veja que João Batista, ele foi o precursor disso. E ele então fazia ali o batismo. E quando ele batizava, o que ele dizia? Ele falava assim, ó: eu batizo com água para arrependimento. Então presta atenção nisso, ó. O batismo com água é para arrependimento. Então todos vocês foram batizados com água. Então vocês foram batizados porque vocês reconheceram que antes de vocês terem um encontro com Jesus, vocês andavam no engano, vocês andavam no pecado. A gente tinha o pecado na nossa vida, às vezes como errado, e às vezes até como certo. A gente cometia alguns pecados que a gente achava até que era certo, era normal. Por quê? Porque todo mundo fazia o que a gente fazia, então a gente nem sabia que era pecado. Mas aí quando nós conhecemos Jesus, então o Espírito Santo nos ensinou acerca do pecado.
A palavra de Deus fala que somente o Espírito Santo, não foi tua esposa, não. Não foi teu marido, não foi ninguém, não foi o pastor, não. O Espírito Santo que nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence. Então, o Espírito Santo mostrou para nós que a gente estava vivendo uma vida de pecado. E a vida do pecado ia nos levar para onde? Para o dia da ira. Para o dia da ira. Então, quando nós descobrimos que nós éramos um pecador, nós então resolvemos nos arrepender. E quando nós resolvemos nos arrepender, a gente resolveu então começar uma vida nova. E como que se começa uma vida nova? Através do batismo, né? Se tornando uma nova criatura. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água, batismo das águas, e se você não nascer do Espírito, batismo do Espírito, você então não pode ser uma nova criatura, você não pode ver o reino de Deus. Então o que quer dizer isso? Que quando nós batizamos nas águas, quando nós temos essas experiências de batismo, nós podemos não só estar, mas nós podemos ver o reino de Deus na nossa vida, irmão. Você pode ver o reino de Deus. Você pode. Não é somente estar, não é somente você dizer, não, agora eu sirvo a Deus. Não, você pode viver o reino de Deus. Você pode fazer as obras de Deus. Você pode fazer aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo. Agora você pode pregar o evangelho, agora você pode colocar a mão sobre os enfermos, agora você pode expulsar os demônios, agora você pode, porque agora você está no reino de Deus, né? Que luta que nós tínhamos, antes de ser batizados. E hoje, olha a sua vida hoje, a sua vida foi transformada. Por quê? Porque através do batismo você recebeu a autoridade de Deus. E o diabo que estava sobre a tua vida, ele foi parar onde? Debaixo dos teus pés. Amém, irmão? Diga: o diabo está derrotado. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, olha, o batismo das águas é o batismo do arrependimento. E quando a gente se arrepende, o que significa o nosso arrependimento? O nosso arrependimento significa que nós não vamos praticar mais. Não vamos, porque a palavra de Deus fala assim, né? Aquele que se arrepende e deixa o pecado, ele é digno de misericórdia. Ele é digno de misericórdia. Então a gente continua cometendo pecado, mas a gente não vive no pecado. É diferente. Então o pecado para nós, ele se tornou um acidente, um descuido, né? Um momento ali que a gente, né, errou, que a gente falhou, a gente cometeu um pecado, mas imediatamente o Espírito Santo fala ao nosso coração, e a gente então imediatamente se arrepende daquilo que fez. Por isso que até hoje nós temos uma vida em que nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos, por exemplo, orar todo dia. Você sabia que você precisa orar todo dia? Você precisa orar todo dia, e você precisa pedir perdão dos seus pecados. Mas aí você fala assim: pastor, mas que pecado? Porque a gente às vezes não percebe, o Espírito Santo fala para a gente, mas a gente não percebe. Então, todo dia, experimenta fazer essa oração, de você, por exemplo, no final do dia, falar assim: bom, agora eu vou pedir perdão dos meus pecados. E quais? Se você não sabe quais, é porque você não está vivendo o reino de Deus. É porque você não está ouvindo o Espírito Santo falar com você. Porque toda vez que você pecar, o Espírito Santo vai falar. Toda vez o Espírito Santo vai falar. Se você chegar no final do dia e não se lembrar, é porque você não está ouvindo, mas que o Espírito Santo falou. Pode falar para o irmão, fala, que o Espírito Santo falou, irmão. Que o Espírito Santo falou. Ele fala, entendeu? Ele fala para a gente. Então, o bom é quando você chega no final do dia,
e você fala assim, puxa, eu fiz aquilo, mas eu não devia ter feito, puxa, por que eu fui fazer aquilo? E aí você chega para Deus e fala, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu cometi aquele erro. Aí o que vai acontecer? Amanhã, no dia seguinte, você já vai estar preparado para não cometer de novo, porque você não vive no pecado. Agora, se você não confessa os seus pecados, se você não percebe os seus pecados, amanhã você vai viver de novo. Você vai fazer os mesmos, você não percebeu ontem. Então amanhã você vai fazer de novo, você não vai perceber, vai fazer de novo. Aí você vai viver no pecado. E se você viver no pecado, não vai adiantar você ser batizado. E aí você vai dizer assim, né? Vai passar um mês, 5 anos, você vai dizer assim, puxa, eu estou vivendo no pecado, pastor, eu preciso batizar de novo. Pode batizar de novo? Por quê? Um só batismo. Então você não vai ter a chance de batizar de novo. Por isso que é importante você não viver uma vida como vivem os gentios. Os gentios, você pergunta para eles, como é que vocês estão? Como é que você está? Ele fala assim, vou levando. Quem já ouviu essa palavra? Vou levando. Nós nunca podemos dizer isso, nós nunca vamos levando. Nós sempre estamos atentos àquilo que o Espírito Santo está falando. Nós sempre estamos atentos para aquilo que os anjos estão fazendo. Ou você não acredita em anjo, ou você não acredita em Espírito Santo. Os anjos estão ao seu redor e o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia! É o reino de Deus, irmão. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Então, o batismo das águas, que todo mundo tem aqui, ele serve para isso, para arrependimento, né? Quem se arrepende dos pecados passados? Quem que se arrepende? Graças a Deus. Então, isso aí, não é cultura, não é sabedoria. Nossa, a pessoa tem sabedoria, ela se arrepende. Não, isso aí, irmãos, diga graças a Deus. Porque isso aí, é obra do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí, por favor. Dá um glória a Deus aí. Então veja bem, aquele que é batizado nas águas, agora presta atenção, então ele teve a primeira experiência, ele não está completo ainda, entendeu? Agora, você precisa saber disso, que toda pessoa que é batizada nas águas, ela agora precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. A experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, não é uma regra. Já houve casos de pessoas, antes de ser batizada nas águas, receber o batismo com o Espírito Santo, mas também não é o costume. Normalmente a pessoa é batizada nas águas e depois ela vai ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Então, quem que batiza nas águas, né? Fisicamente, quem batiza nas águas são os pastores. Não é qualquer pessoa que pode batizar as pessoas. Não é, né? De repente você fala assim, pastor, mas eu fui batizado por um irmão. Então o seu batismo está totalmente fora. Porque quando Deus enviou a doutrina do batismo, Deus enviou um profeta para fazer isso. Um profeta. E quando ele designou a doutrina do batismo, ele designou a doutrina do batismo não para as pessoas, mas para a igreja. E quando é uma engrenagem, irmão. E quando ele designou a igreja para que ela fosse conduzida pelos pastores. Pelos pastores. Então, isso não é uma instituição humana, isso é uma instituição divina. Então, eu sei que hoje aí existe uma doutrina que pessoas pregam o evangelho e quando ela prega o evangelho, ela mesma faz o batismo na vida daquela pessoa que ela pregou o evangelho. Mas está errado. A doutrina do batismo, ela é facultada pelos ministros, pelos sacerdotes, pelos pastores. Entendeu?
Então veja bem, ó, quem realiza o batismo são os pastores. Mas quem batiza nas águas, presta atenção nisso, isso aqui talvez você não sabia, ó. Quem batiza nas águas é o Espírito Santo. Quem batiza nas águas é o Espírito Santo. Porque, como eu disse para vocês, quem que convence a pessoa do batismo? Então é ele que batiza nas águas. Amém, irmão? Já o batismo com o Espírito Santo. Agora, ó, a experiência do batismo com o Espírito Santo. Se a experiência vai ser com o Espírito Santo, então não é o Espírito Santo que batiza a gente com o Espírito Santo. Não é. Entendeu? Então, quando nós temos a experiência com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. O que Jesus disse? Falou, ó, eu vou ao Pai, e eu rogarei por vós, para que Ele vos envie o Espírito Santo. Amém, irmão? Então veja que o batismo das águas, quem realiza são os pastores, mas o batismo com o Espírito Santo não. O batismo com o Espírito Santo, só Jesus pode fazer isso na sua vida. Os pastores podem ensinar você o caminho da consagração, da oração, porque ninguém vai ser batizado com um Espírito Santo, presta atenção nisso, ó, porque você vai ver essa bobagem aí, ó, espalhada pelo mundo, mas não faz sentido, e eu às vezes ainda encontro uma pessoa dizendo assim, pastor, mas pode uma pessoa assim ser batizada? Eu não sei nem por que faz essa pergunta, porque é uma coisa lógica. Veja bem, ó, para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa estar como? Em santidade. Em santidade. Então, pode uma pessoa nas trevas ser batizado com o Espírito Santo? Nem faça essa pergunta. Você nem faça essa pergunta, porque, pastor, mas ela falou em língua, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, a pessoa falar em língua, porque tem... Diga comigo, fala assim, existe a língua dos homens, a língua do diabo e a de Deus. Pronto. A pessoa pode falar uma língua, né, como homem, porque ela aprendeu, ela decorou. O diabo pode usar ela para ela falar uma língua estranha, mas existe aquela que é de Deus, quando é o batismo com o Espírito Santo. Então veja bem, pastor, eu fui batizado nas águas. Por que você foi batizado? Porque você se arrependeu, você viu que você era um pecador, que você ia para o inferno, e você não quer ir para o inferno, então você foi batizado nas águas. Pastor, agora eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então agora você precisa trilhar um caminho de santidade. Tem que ser um caminho de santidade. Entendeu? Então agora você precisa ir tirando todas as coisas que são demasiadas na sua vida. Todas as coisas. Você precisa agora cuidar do seu jeito de falar. Você não pode mais ficar usando de palavras torpes. Porque quando você fala palavras torpes, palavrão, você atrai o Espírito Santo ou você reprime o Espírito Santo? Como é que você vai ser batizado se você fala palavra torpe? Então você precisa purificar os seus lábios. Você precisa purificar o templo, que é o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Então tem gente que às vezes fala assim, isso não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver, mas você não vai conseguir essa experiência. Por quê? Porque para você conseguir a experiência do Espírito Santo, o templo tem que estar consagrado. Tem que estar consagrado. Se o templo não estiver consagrado, você não vai ter essa experiência. Então, como que é essa experiência do batismo com o Espírito Santo? Ela está lá em Atos dos Apóstolos. Vai lá em Atos dos Apóstolos para você ver. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, ela está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 1, fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora presta atenção, para mim não ter que ler toda a Bíblia para você, você vai me ajudar. Eles, quando fala aí, ó, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas eles estavam lá reunidos fazendo o quê? Orando. Então você, para quem entende a Bíblia, já sabe, estavam orando no mesmo lugar. Então, presta atenção, quem quer ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, precisa ser de oração. Você precisa ser de oração. Se a pessoa falar assim, ó, eu não oro, e eu sou batizado com o Espírito Santo, não é verdade. Se a pessoa não é de oração, não, a pessoa, porque, veja bem, se ela não é de oração, ela não tem comunhão com Jesus. E quem que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Então, eu quero tanto. Às vezes você fala assim, vem para frente para que você possa buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa vem para frente. Aí a gente fala assim, vamos então buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa fica assim. Ela não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Não vai. Porque o batismo com o Espírito Santo se recebe através de oração. Você tem que falar com Jesus. Você tem que pedir a Jesus. Porque é Ele que batiza, então você tem que dizer, Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Agora, sabe, eu não vou ministrar sobre isso, eu tenho uma mensagem dessa para trazer para vocês, um outro dia. Mas sabe, uma das coisas que está atrapalhando os irmãos, as irmãs de serem batizadas com o Espírito Santo, que antes não existia na igreja, não existia isso na igreja. E a gente achava ruim que não existia, porque a gente queria fazer e não podia, né? Mas veja que não estava de tudo errado, né? Tinha um fundamento, mas as pessoas não explicavam isso para a gente. Hoje a gente pode explicar. Uma das coisas que impede os irmãos e as irmãs de serem batizados com o Espírito Santo são as palmas. Bate palma aí. Aí, para. Quando que você vai ser batizado com o Espírito Santo assim? Fala para o irmão, fala nunca. Nunca. Quem que é batizado com o Espírito Santo? É a sua boca ou a sua mão? Não é a sua mão. Isso aqui não é batizado com o Espírito Santo. A igreja não batia palma. A igreja dava glória. É isso aí que batiza com o Espírito Santo, ó. É isso aí, ó. E eu vou trazer essa mensagem, eu vou mostrar na Bíblia isso para vocês. Está escrito na Bíblia. Eu vou trazer essa mensagem. Mas vocês já vão se antecipando. Agora, o que pode ser? Por exemplo, é gostoso bater palma. Eu gosto de bater palma, hein? Eu, quando entrei na primeira vez numa igreja que batia palma, eu não batia, né? Aí eu fiquei durão, né? Firmão, né? Eu não batia palma, eu não aprendi a bater palma, eu aprendi a dar glória a Deus. Eu aprendi a dar aleluia. Aí eu cheguei na igreja que batia a palma, e eu estou lá, segurando a mão, né, com vontade, mas segurando a mão. Mas aí, veja bem, o segundo culto, a gente já está dando uma balançadinha no quadril, né? E daqui a pouco a gente já está batendo palma também. Só que a gente bate palma e a gente fecha a boca. Não pode. Você pode bater palma, mas dê glória a Deus. Amém? Faça isso, bata a palma e dê glória a Deus. Aleluia, é isso aí, ó. Eu sei que isso é fácil para as mulheres, porque as mulheres fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? É difícil para os homens, né? Eu tenho que fazer glória, aí da glória erra a palma, meu Deus. Mas a gente se disciplina, a gente se arruma, não é verdade? Então veja bem, ó, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que ser de oração. Então a Bíblia fala, ó, que eles estavam lá em oração, ó, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aí fala que, ó, olha aqui, ó, presta atenção, isso aqui é muito importante para você, ó. De repente veio do céu um som como de um vento, que foi o batismo com o Espírito Santo. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu, por exemplo, eu demorei ser batizado com o Espírito. Eu busquei muito o batismo com o Espírito Santo. Busquei muito. E às vezes, eu estou falando aqui alguém que já buscou muito
já cansou e desistiu. Por quê? Porque é assim, não é instantaneamente. Fala, instantaneamente. Tem um significado essa palavra. Instantaneamente significa imediatamente. Ah, eu orei, instantaneamente fui batizado com o Espírito Santo. Nossa, que fácil, que bom. Ah, eu orei, né? Imediatamente recebi. Maravilha. Mas não é isso que fala aqui. A Bíblia fala que você vai orando. Diga, vai orando. Fala de novo, passou 30 dias, vai orando. Passou um ano, fala, vai orando. Vai orando, vai orando. De repente, de repente, é assim, ó, é assim. O Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo, você sabe disso. As melhores coisas custam mais ou custam menos? Por isso que o Espírito Santo não é imediatamente. Aleluia. Quem entendeu? Quem entendeu? O Espírito Santo é o mais precioso que Deus tem hoje na nossa vida. Então você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. E não é pouco, é muito. Consagrar, você vai consagrar. Você vai consagrar. Até que de repente vem do céu um vento impetuoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, pode aplaudir. Pode aplaudir. Não vamos perder o costume, não. Então, ó, o batismo das águas vem pelo arrependimento. Fala arrependimento. O batismo com o Espírito Santo vem pelo quebrantamento. Fala quebrantamento. É quebrantamento. Você vai buscando a santificação. Você vai deixando as coisas erradas. Você vai vendo, por exemplo, quando você é ruim. Puxa, eu fui muito ruim nisso aqui, ó. E aí você vai transformando isso. Você vai passando a ser uma pessoa boa. Porque gente ruim vai ser batizado com o Espírito Santo? Não vai. Não vai. E às vezes a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo. Ah, você é assim mesmo. Tudo bem, você pode ser assim mesmo. Você só não vai ser batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Então, pastor, mas eu quero o batismo com o Espírito Santo, né? Então, se você quer o batismo com o Espírito Santo, então você precisa, por exemplo, trabalhar o seu coração. Você precisa melhorar o seu coração, né? Você precisa fazer com que o seu coração possa ser quebrantado. Então, irmãos, veja bem, é o quebrantamento. O que antes de você se converter, o que você achava de um crente? O que você esperava de um crente? Você esperava uma pessoa quebrantada. Você esperava uma pessoa, por exemplo, sensível, uma pessoa boa. Então, hoje você é crente. O que as pessoas esperam de você? Que você seja sensível, que você seja uma pessoa boa. Então, veja bem, você vai ser batizado com o Espírito Santo quando o seu testemunho lá fora for um testemunho bom, tanto quanto é aqui dentro. Porque senão você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque já pensou lá fora a pessoa falar assim, você não sabe quem foi batizado com o Espírito Santo. Quem? A fulana, o fulano. Fala, não acredito, aquela pessoa é muito ruim. Eu não acredito que ela foi. Você vai desprestigiar o Espírito Santo. E nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. Nunca. O Espírito Santo nunca pode ser desprestigiado. Nunca pode ser diminuído. Não. Entendeu? O Espírito Santo, ele só vai fazer com que a gente possa ter essa experiência se a nossa vida for uma vida de acordo com a nossa fé. Então, assim como você esperava das pessoas, hoje as pessoas estão esperando você. Aí quando você faz uma coisa, né, para contribuir com a vida de uma pessoa, eu não estou falando de você falar sim para todo mundo. Às vezes você contribui falando não.
A pessoa às vezes não entende, mas depois ela vai perceber que aquele não que você falou ajudou ela. E o que ela vai falar a teu respeito? Ela vai falar: puxa, você é cheia do Espírito Santo. E é isso que vai te fazer ser batizado com o Espírito Santo. É quando as pessoas começarem a dizer que você é cheio do Espírito Santo, que você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Amém, irmão? E aí de repente vem o Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então, olha, é o batismo com as águas, a experiência com o batismo com o Espírito Santo. O terceiro, o que era mesmo? Terceira experiência? O fogo. Batismo com fogo. Qual que é essa experiência, o batismo com fogo? O batismo com fogo, então você vai abrir aí a sua Bíblia comigo. No batismo com fogo. Deixa eu pegar aqui para você. Então veja que a palavra de Deus, ela fala assim, né? Que o batismo com fogo é uma experiência semelhante com o batismo das águas, é uma semelhança com o batismo com o Espírito Santo. Mas lá em Lucas, vai lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Então você que foi batizado com as águas, agora você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, aí você vai ter a experiência do batismo com fogo. Ninguém, presta atenção no que eu vou falar para você, olha. Ninguém vai ter a experiência do batismo com fogo se não for batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque não suporta. Não suporta. Lembra do texto que a Bíblia fala assim, ó, que Jesus, depois de ter sido batizado nas águas, né, veio sobre ele o Espírito Santo. Depois de ter vindo sobre ele o Espírito Santo, aí a Bíblia fala assim: e ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, ó, batismo das águas, batismo com o Espírito Santo, e aí Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao batismo com fogo. Foi um batismo de fogo aquilo ali. O deserto, aquela luta com o inimigo. Então, olha aqui, e não foi só aquele batismo que Jesus teve. Aqui, por exemplo, ele vai se referir ao outro batismo com fogo que ele teve. Mas somente vai ter a experiência aqueles que são batizados com o Espírito Santo, porque senão não suporta. Aí é queimado pelo fogo. É queimado pelo fogo. Agora, quando a pessoa é batizada, presta atenção, olha para mim. Eu sei que você está lendo o texto, você está curioso aí. Mas presta atenção, olhe para mim, ó. Quando a pessoa, por exemplo, ó, ela não é batizada com o Espírito Santo, diga assim, ó, ela não passa pelo batismo com fogo. Fala assim, ó, para ela passar com o batismo com fogo, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque se ela for batizada, se ela passar pela experiência do fogo, sem o batismo, ela se consome. Ela se consome, ela se perde, ela se derrete, ela desvia, ela se acaba, ela morre. Agora, quando ela tem o Espírito Santo, não, ela vence. Amém, irmão? Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele veio em Atos dos Apóstolos, ele veio com que símbolo? Como línguas de... E fogo não queima fogo. Amém? Então, quando a pessoa tem o fogo do Espírito Santo, ela passa pela experiência do batismo com fogo. Amém? Agora vamos ver o que é a experiência do batismo com fogo. Lucas 12, capítulo 12, versículo 49 até o 53. Jesus fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo. Olha aí, ó. Ele já era batizado quando ele disse isso. Já tinha sido batizado nas águas, já tinha recebido o Espírito Santo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Ele está falando sobre a cruz. Ele está falando sobre o seu sacrifício. E
quanto me angustio, até que este batismo se realize. Olhe para mim. Aí depois você vai ter aquela experiência lá no jardim do Getsêmani, que antes de ser crucificado, ele entra em oração. E foi antes desse batismo com fogo que ele está se referindo aí. Ele entra em oração e a angústia era tanta sobre ele, a pressão era tanta sobre ele, que o seu suor se transformou em gotas de... Olha o que é o batismo com fogo, ó. O batismo com fogo é tremendo. É tremendo. Então veja que ele fala, ó, eu ainda tenho um batismo para ser batizado. E eu me angustio, eu sinto angústia, até que o mesmo se realize. Aí ele fala assim, supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante, olha o que ele está falando, ó, daqui em diante, né? Então ele está preparando os apóstolos. Estarão 5 divididos numa casa. Por que eles estarão divididos numa casa? Por causa das coisas de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do ensinamento de Deus. Olha lá, ó, 3 pode estar contra 2, ou 2 pode estar contra 3. Estarão divididos. Vai ter, por exemplo, pai dividido de filho, filho dividido de pai. Vai ter mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Isso é um batismo de fogo. Já pensou você na sua casa, você ter que enfrentar o seu marido por causa da fé? Isso é um batismo de fogo. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou abandonar Jesus porque o meu marido não quer. Então aí você não passa por essa experiência. Entendeu? Às vezes a pessoa, por exemplo, fala assim, às vezes por causa do filho, né? Por causa do filho a pessoa, ela abandona a fé. Ah, por causa do meu filho eu vou abandonar a fé, porque... Então quando a pessoa abandona a fé por causa de filho, é porque ela não passou pelo batismo do fogo. O batismo de fogo é uma experiência que vai colocar você entre a cruz e a espada. Vai colocar você entre coisas e Deus. Vai colocar você entre pessoas e Deus. Com quem que você fica? Com a coisa ou você fica com Deus? Você fica com a pessoa ou você fica com a sua esposa? Você fica com o seu marido, você fica com Deus? Você fica com o seu filhinho, com a sua filhinha, ou você fica com Deus? É um batismo de fogo, irmão. E você vai ter que tomar essa decisão. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo passa pelo batismo das águas. Todo mundo passa pelo batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu não sou batizado. E você pensa que você pode não ser, você está buscando. Pode ser que você não seja batizado com o batismo com o Espírito Santo. Mas no dia do arrebatamento, como que você vai subir para o céu? Falando na língua do céu. Você vai ser batizado no dia do arrebatamento. Amém, irmão? Então todos vão ser batizados. Nenhum que não é batizado nas águas vai para o céu. Aquele que crer e for, será, então, tem que ser batizado nas águas. Batismo com o Espírito Santo, se não for agora, quando você subir, você vai falando em línguas, aleluia. O batismo com fogo é uma experiência inevitável. Lembra o batismo de Abraão? Lembra? Abraão, quero teu filho. Meu filho, eu quero teu filho. Ah, Ismael? Não. Estou falando de Ismael. Não se faça de rogado comigo, não. Eu estou falando de Isaac. E Abraão, ó, batismo com fogo. Irmão. Todos nós vamos passar por isso. Você tem que estar preparado por isso. Por quê? Porque Deus precisa ter certeza quem é você. Deus precisa ter certeza quem é o seu coração. Não é qualquer pessoa que vai entrar no céu. Não é qualquer pessoa, somente os provados. Por isso que a Bíblia fala, os vencedores, não são os vitoriosos, são os vencedores. Amém, irmão? Aos vencedores darei o direito da árvore da vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Então pode aplaudir.
Não vai perder também, né? Glória a Deus! Aleluia! Então, irmãos, veja que esse batismo é um batismo tremendo. E você vai se lembrar dele quando você estiver ali naquela situação. Não vai reprovar, pelo amor de Deus. Seja o que for, Deus é Deus. A Bíblia fala assim, né? Fala a respeito da mulher, mas é extensivo aos homens, e é extensivo também aos pais, e é extensivo aos filhos. Mas a Bíblia fala especificamente à mulher. Mulher, quem te garante que seu marido será salvo? Então não fica perdendo tempo com seu marido, se ele te atrapalha, não. Fica perdendo tempo, não. Mesma coisa para o marido, mas quem te garante que a sua mulher vai ser salva? Então não fica perdendo tempo com ela, não. Ou então para os filhos, quem te garante que seu filho vai ser salvo? Não fica perdendo tempo, não. Entendeu? Quem te garante que seus pais vão ser salvos? Não fica perdendo tempo, não. É um batismo com fogo. Nós queremos que todos sejam salvos, mas infelizmente nem todos serão. E não é porque aqueles que não vão ser que nós vamos ficar, porque nós somos escolhidos. Amém, irmão? Quem é escolhido aí, levanta a mão. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Foi pago um alto preço, aleluia. Diga, eu sou comprado, e remido, e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir, adora a Deus. E para a gente terminar, nós falamos do batismo das águas, falamos? Falamos do batismo com o Espírito Santo? Do batismo com fogo? Agora falta o quê? Do corpo. A experiência do batismo no corpo. Nós já lemos parte dela em 1 Coríntios, capítulo 12, vai lá, capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um. Então presta atenção, batismo nas águas. Batismo, fala batismo. Você tem que aprender isso aí, né? Fala de novo, fala batismo. Fala mergulho. Quando você fala batismo, significa mergulho. Então, batismo nas águas, fala mergulho nas águas. Batismo com o Espírito Santo, fala mergulho no Espírito Santo. Batismo com fogo, fala mergulho no fogo. Fala batismo do corpo, mergulho no corpo. Mergulho no corpo. Então olha aí, pois, versículo 13, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está vendo? Então o batismo no corpo, o que é? É quando a pessoa, ela se mistura no corpo. Por exemplo, você sabe, toda igreja tem isso. Tem aquelas pessoas que não se misturam. Elas não se misturam. Elas são batizadas nas águas. Elas são batizadas com o Espírito Santo. Já passaram pela experiência do fogo. Mas elas não se misturam. Não se misturam. Elas entram na igreja, elas saem, elas vêm para o culto. Mas o culto não conversa com ninguém. Se conversa é uma coisa assim muito, muito fria. Por quê? Porque a pessoa não teve essa experiência. E por que ela não teve essa experiência? Porque talvez ela é uma pessoa ferida pelo próprio corpo. Talvez ela é uma pessoa que ela tem alguns problemas pessoais, que ela não gosta de relacionamento. Entendeu? Ela não gosta de relacionamento. Hoje, por exemplo, teve uma pessoa que entrou para ser batizado nas águas, que nunca tinha entrado na água, sabia disso? Quando a pessoa entrou na água que eu fui receber, a pessoa falou assim: pastor, o senhor me ajuda, porque é estranho andar dentro da água, ele falou para mim.
Então, o que foi fácil para todos, para ele foi difícil. Ele teve que vencer aquela experiência que ele nunca tinha tido ali das águas. E assim é a experiência do relacionamento. Nós precisamos ser batizados no corpo. De que jeito? Mergulhando no corpo. Você não entendeu, né? Então eu vou te ensinar. Fica de pé que eu vou te ensinar. Fica de pé que eu vou te ensinar. Nós já ensinamos o batismo das águas aqui outro dia, hoje cedo, já ensinamos. Outro dia vocês viram aqui 90 e poucas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, não é isso? E com fogo, vocês sabem que muita gente aqui já foi batizado e está sendo batizado no batismo do fogo. Tem muita gente passando por esse batismo aqui, né? E eu louvo a Deus por isso. E o batismo no corpo é assim, ó, a gente mergulha no corpo. A gente fala 1, 2, 3 e você mergulha no corpo. Então eu vou falar 1, 2, 3 e você vai sair do seu lugar e você vai mergulhar no corpo e você vai cumprimentar os máximos de pessoas que você puder aí. Vai, 1, 2, 3, mergulha, vai, mergulha, sai do seu lugar aí. Ah, tenha paciência, poxa. Aleluia. Nós fazemos isso todos os cultos. Enquanto os irmãos podem ir se abraçando, eu vou falando aqui. Todos os cultos nós fazemos isso. Irmãos, dá um abraço a quem está do seu lado. Irmão, isso é batismo no corpo. Batismo no corpo. Então, quando você vê uma pessoa assim, ó, sequinha de corpo, quando você vê uma pessoa assim que não abraça ninguém, vai lá, abraça ela, arrebenta ela. Desarruma ela, mergulha ela. Você entendeu? Como é que pode estar na igreja e não ser batizada no corpo? Não é verdade? Nós precisamos ter essa experiência. Nós precisamos ser um só, servir a um só, ter o mesmo Espírito e estar no mesmo batismo. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. 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 Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu gosto desse aleluia, eu gosto desse aleluia, eu gosto. Aí em cima ninguém dá um aleluia aí, dá um aleluia, aí, dá a mão para o teu irmão, coisa boa, irmão. Igreja é coisa boa, irmão. Igreja é família. Igreja é a gente estar junto. Diga para quem está do seu lado, fala, a gente está junto e misturado, irmão. Junto e misturado. Junto e misturado. Louvado seja Deus. Ó, vamos cantar esse hino aqui. Esse hino é lindo, antigo, hein? Antigo. Mas é um hino que fala essa verdade, ó. Vamos louvar Deus com ele, vamos louvar. Aleluia, aleluia.